Olá, bem-vindo a mais um Tábula Rasa Sênior. Eu sou o Felipe Ferreira. Hoje vamos bater um papo aqui gostoso sobre envelhecer no século XXI, os desafios e oportunidades no Brasil e no mundo. Então vamos lá, vamos mergulhar em um tema que nos afeta a todos sem igual, direto ou indiretamente, que é o envelhecimento. Mas não vamos falar apenas sobre o passar do tempo. Vamos discutir o que significa envelhecer ativamente no século XXI, esse século que nós estamos vivendo atualmente, veio cheio de novidades, cheio de velocidade, cheio de volatilidade, de riscos e de muitas oportunidades. Então, os desafios da aposentadoria e o preconceito que muitos enfrentam, o chamado etarismo, nos próximos minutos nós vamos explorar esses tópicos mais quentes sobre esse assunto, com base em uma extensa pesquisa de fontes oficiais no mundo hoje. Então, vamos ficar atento porque esse elefante está na sala e o etarismo e a realidade do envelhecimento precisam ser encarados de frente. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O etarismo, ele foi classificado como tópico número 1 em nossa pesquisa, quando a gente fala de tópicos relativos a envelhecimento ativo, a aposentadoria, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e outras partes do mundo. É uma discriminação estrutural, muitas vezes silenciosa, que afeta a autoestima e a saúde mental de milhões de pessoas. No Brasil, o tema foi tão relevante que virou pauta da redação do Enem de 2025. Então, os nossos jovens já estão começando a olhar para esse assunto de uma forma diferente, com uma outra lupa, porque sabem que vai afetar eles muito em breve. Então, essa é uma discussão urgente, porque o Brasil está envelhecendo em um ritmo alucinante. Em apenas 12 anos, a população com mais de 65 anos cresceu 57%. Em menos de 3 décadas daqui para frente, ou seja, por volta de 2050, 2055, a população com mais de 65 anos vai ter dobrado. Teremos mais idosos do que crianças. É uma transformação demográfica que nos obriga a repensar tudo, de políticas públicas a como tratamos mais e melhor os nossos idosos e quem está envelhecendo. Então essa epidemia de solidão e de insegurança financeira é o tema principal quando a gente fala desse envelhecimento, principalmente num país que está vivendo sem recursos e com um risco muito grande da Previdência Pública não dar conta de manter uma remuneração digna para essas pessoas que chegam à idade de uma aposentadoria. E com o envelhecimento vem um fantasma que assombra muitos, que é exatamente a solidão, o afastamento, o isolamento. Nos Estados Unidos, 40% dos adultos com mais de 45 anos se sentem solitários. Pois é, no Brasil, 34% dos idosos em áreas urbanas têm sintomas de depressão. O isolamento social não é apenas triste, ele é perigoso. Aumenta o risco de doenças cardíacas, declínio cognitivo e até de morte prematura. Então, para que a gente vai começar esse assunto se a gente não constrói os vínculos necessários para encarar essa fase bem acompanhado, seja de familiares, de amigos, de pessoas que podem interagir conosco nessa fase de uma forma mais positiva, de uma forma que a nossa solidão possa ser preenchida de uma maneira prazerosa. E como se não bastasse, a questão financeira pesa muito e cada vez mais. Aposentadorias insuficientes são uma realidade em vários países do mundo, empurrando muitos idosos para a pobreza ou reforçando-os a continuar trabalhando, complementando a renda com outros trabalhos. Nos Estados Unidos, por exemplo, quase 550 mil pessoas com mais de 80 anos ainda estão no mercado de trabalho, muitas vezes por necessidade. E aqui, a discriminação de idade no mercado de trabalho é uma preocupação também que a gente deve tocar e deve se preocupar, porque muitas situações não é a idade que vai determinar se a pessoa está apta para o trabalho. Então vamos prestar atenção a isso daí. Essa preocupação ela é brutal.
com 60% dos trabalhadores com mais de 50 anos relatando já ter sofrido esse tipo de preconceito. Pois é, então não é uma exclusividade do Brasil, é uma situação que hoje afeta vários países do mundo, várias empresas, e vivemos um momento em que não podemos desperdiçar uma boa mão de obra, uma boa qualidade de prestação de serviço, um bom compromisso, uma boa prestação de serviço, de trabalho para uma população que cada vez mais valoriza o bom serviço, o bom atendimento. Então essa revolução do envelhecimento ativo e a inclusão digital vem à tona e se torna uma questão relevante para a nossa discussão. Mas nem tudo nessa discussão é negativo. Pois é, há uma verdadeira revolução em curso, a do envelhecimento ativo. O que é esse envelhecimento ativo? É a gente abandonar de vez o pijama, colocar uma roupa de atividade física, confortável, leve e sair para a gente viver essa vida que a gente tem pela frente. A ciência vem comprovando cada vez mais essa situação na qual manter-se ativo física, mental e socialmente é a chave para uma vida longa e saudável. Vida longa a gente já sabe que vai ter. Agora, saudável depende muito dos nossos hábitos, das nossas atuações enquanto nossa responsabilidade, principalmente, enquanto ao nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida social. Uma simples caminhada diária, ela pode retardar o Alzheimer em até 7 anos. Então, a gente pode contribuir bastante para viver saudavelmente e não incorrer aí em hábitos que vão levar a gente a uma enfermidade que pode ser adiada. Programas de exercícios para idosos são uma das maiores tendências fitness para o ano de 2026 e daí para frente. Então, vamos viver essa vida fitness, não importa a idade que a gente tem. E a tecnologia? Como é que entra essa situação da tecnologia no envelhecimento ativo, nessa questão de empregabilidade? Para muitas pessoas isso pode parecer um obstáculo, mas na verdade está se tornando uma poderosa aliada. Essa incursão digital, a literacia digital é um tema quente. Um programa como, por exemplo, o Inova 60+, e a Rede Digital 60+ no Brasil promovem o letramento digital para idosos. Então, a gente não precisa ficar com medo de tecnologia, a gente tem que ter curiosidade. Afinal de contas, a gente criou um cachorro que não vai morder nossa perna e sim, ele vai adorar a nós, donos dessa tecnologia, a maneira como nós fazemos bom uso dela. A tecnologia, ela vem para conectar, informar e empoderar, ajudando a combater a solidão e garantir autonomia e independência cada vez mais para as pessoas que vão envelhecendo. Então, não vamos ter medo dessa tecnologia, vamos colocar ela do nosso lado e vamos tirar bom proveito de tudo isso que ela sempre pode trazer para nós. Não é um mito, não é uma crença limitante, é simplesmente mais um desafio que a gente tem que encarar de cabeça erguida. Então, as políticas públicas e o futuro do envelhecimento é o tema que a gente precisa tratar com mais seriedade daí para frente. Claro que para que todas essas mudanças positivas que a gente falou aconteçam em larga escala, a gente precisa de políticas públicas eficazes, a gente precisa, no Brasil, ter o respeito e o conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa, que vem desde 2003, um marco legal muito importante, muito sério e que diz muito sobre como nós podemos ter direitos e deveres em relação ao nosso envelhecimento. Então, a partir de agora, esse conhecimento ainda sofre com a falta de fiscalização e, infelizmente, recursos cada vez mais escassos em uma política pública que precisa ter esse foco, precisa ter esse cuidado com relação à pessoa idosa, uma vez que a legislação ela já existe, mas a fiscalização, infelizmente, não. Acesso à saúde especializada, centros de convivência e apoio, cuidadores, são algumas das lacunas que precisam ser preenchidas e com urgência, porque o envelhecimento
não está esperando ninguém. O tempo passa e a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam por si só. É preciso colocar um pouco mais de prioridade nessa pauta, nessa agenda. Enquanto ao futuro, o que vem aí para o futuro? A longevidade, ela é uma conquista. E essa conquista nós precisamos celebrar, ao invés de simplesmente maldizer. Isso significa criar uma sociedade que valorize cada vez mais essa experiência, maturidade, que combata a invisibilidade dos idosos na mídia e que reforça cada vez mais nas redes de apoio familiar e comunitária essa integração do idoso. A gente precisa, como nós precisamos, como nós podemos contar com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos antepassados, esse conhecimento ele precisa ser passado adiante. Mas como passar ele adiante se esse conhecimento não é valorizado, ele não é priorizado? Envelhecer não é um fardo, ele é um direito. Então, em um país que cuida de seus idosos, é um país que cuida do seu próprio futuro. E vale dizer, não só para o país, mas para as famílias, para as empresas que cuidam das pessoas que vão envelhecendo dentro do seu convívio, se cuida bem deles, demonstra como vai cuidar dos jovens lá na frente. Isso é um marco muito importante para criar cada vez mais vínculos, engajamento, criar cada vez mais esse compromisso, essa coisa que a gente não consegue explicar, mas que a humanidade evoluiu graças a isso. Então, chegamos ao fim dessa nossa conversa e a única coisa que eu peço é que esse conhecimento sobre envelhecimento seja discutido, seja debatido, seja trazido à tona. Ele está apenas começando, ele precisa da participação de todos nós. E você, como tem pensado sobre o seu próprio envelhecimento e da sua comunidade? Compartilhe suas ideias conosco nas redes sociais, se inscreve no canal, clica aqui para não perder nenhum episódio, a sua opinião é muito importante. Vem para o Tábula Rasa Sênior, aqui a gente discute, a gente não tapa o sol com a peneira, a gente compartilha vivências e experiências por quem está interessado em envelhecimento ativo, em aposentadoria voluntária, com uma aposentadoria de recomeços, e nós somos extremamente contra qualquer tipo de preconceito, principalmente etarismo. Isso, além de estar fora de moda, é uma coisa que cada vez mais a gente precisa acordar e juntar e conectar essas partes, porque nós não vivemos sem os jovens não vivem sem os idosos, e é isso que faz a sociedade avançar, evoluir e crescer. Então vem com a gente, Tábula Rasa Sênior, compartilhando vivências e experiências por quem já passou por esse momento tão especial da vida.